Boa noite a todos que aqui se encontram, como também os que nos acompanham pela internet. Hoje teremos a palestra do nosso querido amigo Jorge Hesten, cujo tema é Pensamentos, Raízes de Doenças e Saúde por Simples Escolhas. Faremos uma prece de imediato. Passaremos a palavra ao amigo para que desenvolva o tema da noite de hoje. Amado Senhor, a simplicidade desta casa de oração. Elevamos ao teu coração misericordioso as nossas súplicas sinceras em favor da saúde, da paz, de todos aqueles que procuram esse aconchego espiritual da Casa Espírita Fonte de Esperança. Pedimos humildemente que a espiritualidade superior envolva o orador da noite de hoje com as suas energias vivificantes, dando-lhe inspiração e roteiro, para que a reflexão que o mesmo fará possa ficar gravada na intimidade de nosso ser, com a permissão da espiritualidade superior aqui presente. Rogamos a permissão para iniciar as nossas tarefas da noite de hoje, passando a palavra ao nosso amigo e irmão Jorge Hessen. Boa noite, querido irmão Arnaldo Rocha. Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na Casa Espírita Fé de Esperança. Os irmãos estão no salão, sintam-se abraçados fraternalmente, acolhidos, que nós possamos juntos fazermos a reflexão do tema proposto, considerando que os nossos pensamentos, que a forma de como nós fazemos leitura do mundo, trazem para nós saúde ou doença por escolha mesmo, porque a nossa vida é feita de escolhas. E alguém quer falar alguma coisa? Eu escutei um barulho estranho aqui, eu não sei o que é. Bom, vamos lá. Nós estamos online, né? Bom, como eu disse, o nosso pensamento, ele vai construindo energeticamente a nossa saúde física, a nossa saúde perispiritual também, e a nossa saúde mental, ou mento-espiritual. Como eu falei em questão de escolha, a nossa vida é feita de escolha. Mesmo quando eu não quero escolher, eu estou fazendo a escolha de não querer escolher, então nós escolhemos o tempo todo. É buscar por discernimento fazer sempre as melhores escolhas. Porque muitas vezes, quando se apresenta em nosso corpo físico algum tipo de anomalia, uma doença, ou uma disfunção, ou uma lesão, existe uma história por trás dessa lesão e dessa disfunção orgânica, fisiológica, dessa desestruturação molecular e celular. Agora, é preciso nós fazermos também uma diferenciação em face disso, desses processos, muitas vezes, de suposta recuperação física e cura efetiva. Muitas vezes, alguns remédios conseguem recuperar transitoriamente algumas disfunções físicas, algumas doenças. Mas existe uma diferença muito grande entre essa recuperação que o remédio consegue realizar no campo físico e a recomposição energética da nossa realidade
energética, porque a recomposição das estruturas celulares podem voltar a funcionar, mas sem que isso signifique retorno à saúde efetiva, à saúde integral, à saúde profunda. Então a cura, ela se verifica nas estruturas energéticas mais profundas de nossa essência. Eu falei estruturas energéticas de nossa realidade essencial. As matrizes das chamadas desagregações físicas e das instalações das chamadas patologias e das doenças encontram-se na essência do ser. E a medicina alopática, a medicina materialista não consegue alcançar. Então, na estrutura energética do nosso chamado psicossoma ou perispírito, que organiza e que modela a nossa forma física, com uma interferência direta na funcionalidade das nossas células, o corpo perispiritual interfere o tempo todo, graças a esse corpo sutil que o Allan Kardec chamou de perispíritos, as ondas mentais provindas dos nossos pensamentos se transformam em ações e vão produzindo matrizes profundas nas estruturas moleculares do corpo físico. Então, antes de chegar no corpo físico, existe esse outro corpo sutil, semimaterial, palavra de Allan Kardec, que nós temos também, e que dá forma ao corpo físico, e que a medicina não trabalha. A medicina trabalha apenas na recomposição das estruturas moleculares e das estruturas celulares, mas não trabalha nas estruturas da morfologia perispiritual, onde verdadeiramente estão as energias estagnadas ou bloqueadas, trazendo doença física. Então, no perispírito está esse complexo mecanismo da modelagem, como eu falei, do funcionamento, da organização das nossas células físicas. E essa estruturação fisiológica é decorrente desses fenômenos mentais e desses fenômenos também morais de cada um. O nosso mundo mental, e lá no mundo mental, é onde se instalam, como eu disse, como título da nossa fala, a saúde ou as enfermidades, de acordo com as necessidades, inclusive evolutiva, numa programação em cada reencarnação, do qual pode constar nessa programação a própria doença, por várias razões, ou por estarmos desincompatibilizando com grandes equívocos pelo desamor do passado, ou até por um processo provacional, para que nós possamos entrar em um processo autoiluminativo com a própria doença, não como um processo de resgate, mas como um convite a humildar o nosso orgulho e amansar a nossa rebeldia. Então nós somos resultados de tudo aquilo que nós escolhemos, porque a vida é feita de escolhas, daquilo que nós cultivamos e daquilo que nós concretizamos, efetivamos, materializamos a partir da escolha. Isso traz resultado. Tudo que nós fazemos como escolha traz um resultado, ou agradável ou desagradável para o ego, ou agradável ou desagradável para a consciência. A cura verdadeiramente concreta é uma operação muito mais profunda, decorrente da transformação do comportamento. Portanto, a cura, quando se fala cura, não é somente uma restauração celular. Cura é fruto de uma transformação comportamental. Ou você muda o comportamento, ou você mantém a própria doença, que é fruto exatamente das escolhas equivocadas. Quando as causas negativas conseguem ser ressignificadas e vão dando lugar ao equilíbrio das funções energéticas do nosso corpo físico. Considerando isso, nós devemos aprimorar todos os conteúdos intelectuais, aprimorar os nossos conteúdos morais. E eu digo aprimorar, não vamos virar anjo, ninguém vira anjo do dia para a noite, é ir nos melhorando gradualmente, a fim de que a recuperação da saúde possa ocorrer, sobretudo, se for preciso, através, em muitos casos, de encaminhar pessoas para terapias bem conduzidas,
de bons terapeutas que conheçam a realidade tríade, mente, corpo, espírito, e não somente mente e corpo, considerando o perispírito. Portanto, terapeutas que já lidam com esse tipo de tema, considerando a energia que nos traz saúde e aquela energia tóxica que nos traz a doença, e como trabalhar isso para poder, eu falei, ressignificar as energias tóxicas ou pelo menos os comportamentos que trazem energias tóxicas para energias mais saudáveis. Obviamente, uma recuperação provisória pode ocorrer com um bom terapeuta? Pode. A pessoa que está em tratamento, ela pode se esforçar empregando, digamos assim, as técnicas de um bom terapeuta, através da aplicação também de medicamentos, no caso da medicina mais transcendente, mais holística, ou de uma rápida, digamos assim, mudança de atitude, abreviadíssima mudança de atitude mental do paciente. Mas se efetivamente não houver uma profunda mudança de atitude no comportamento íntimo, nos anseios sinceros de cura, no cultivo permanente de intimamente estar bem consigo, e no propósito que nós chamamos de propósito que realmente edificam, propósito que constroem na renovação dos nossos hábitos mentais, procurando selecionar os nossos pensamentos, o que vai acontecer? Embora boa terapia e uma rápida recuperação, mas se não for construído esse processo de renovação de hábitos mentais, a enfermidade reaparecerá e se apresentar normalmente sob nova diagnose, e aí, evidentemente, não por um processo punitivo, mas como um mecanismo natural da sabedoria da própria lei da natureza, para nos despertar junto à própria natureza para uma cura mais profunda a partir de escolhas melhores para mudar o nosso tônus mental, porque eu sou o meu próprio médico, eu sou o meu próprio terapeuta, como eu sou também o causador da minha doença, e, portanto, eu serei o elemento que vai curar a própria doença a partir de mudanças de visão de mundo. Quando eu vou fazer aqui uma rápida digressão, existe na física quântica alguns conceitos, quando você consegue captar, por exemplo, o chamado prótons, né? É uma visão interessante, levando para uma visão mais profunda, né? Então, quando se mede uma partícula do próton, por exemplo, nessa chamada mecânica quântica ou física quântica, eles chamam isso lá nos termos, nos jargões acadêmicos, de colapsos da função de onda do próton. Por quê? Função de onda do próton. O colapso da função dessa onda acontece quando esse chamado próton do átomo, do elemento da chamada carga mínima de energia que existe no planeta Terra, e nesse caso dentro do átomo é o elemento positivo, o próton é energia positiva, que é essa partícula positivada do átomo, quando eles chamam, dentro da chamada física quântica, de superposição. Superposição quer dizer exatamente um comportamento do próton como onda, ou seja, o próton esse próton atômico estaria em todos os lugares com infinitas possibilidades ao mesmo tempo, o que é inconcebível com a nossa razão. Um próton está em todos os lugares ao mesmo tempo, com várias possibilidades ou com infinitas possibilidades ao mesmo tempo. Mas que trem é esse entender esse elemento subatômico, o próton, que é um elemento do átomo, né? E um observador conseguir captar um tal de próton no átomo. Como é que ele faz isso? Como é que ele alcança o próton? Quando o observador consegue observar o próton, é exatamente quando ele sai dessa função de onda, eles chamam de colapso. Saiu da onda, se deixou captar, sai dessa superposição e é como se estivesse materializando rapidamente, estando em um lugar e captado por um observador. Ele conseguiu ser observado. Quer dizer, uma coisa que está em todo lugar ao mesmo tempo e não tem tempo, uma coisa indefinível, e em algum momento alguém capta. Um observador capta o próton. Ok. Todo o universo, em toda a sua vastidão, é feito de prótons. E quem define exatamente como o próton se comporta, da forma como ele se observa, é exatamente o observador. O que é que eu estou dizendo aqui, em palavras, trocando em miúdo, né? É a explicação mais científica, né? Através de uma lei que nós conhecemos no Espiritismo, lei de atração. Ou seja, nós atraímos aquilo que nós desejamos. Ou seja,
aquilo que nós trazemos em nossa intimidade, é uma lei de atração. Quando você sente raiva, quando você sente rancor, quando você sente amargura, alguns exemplos que nós damos aqui, isso vai definir exatamente o que vai se materializar em nosso corpo, em nossa vida, em nosso campo energético. Eu sou observador e eu me permito, à medida em que eu vejo o mundo dessa forma, a vida é um reflexo exatamente, um espelho daquilo que eu penso. A vida que eu estou vivendo agora é apenas espelho daquilo que eu penso. Então, preciso saber como eu estou pensando, o que eu estou pensando, por que eu estou pensando. Então, se a pessoa se arrisca em atrair mais doenças, mais escassez, mais insegurança, mais medo, mais vitimismo, mais coitadismo, evidentemente, são energias, movimentos tóxicos, que são vibrações densas, que de alguma forma vai tornar uma pessoa realmente doente. E ela acaba atraindo tudo que existe de tóxico do mundo, do universo, para ela mesma. Porque ela é uma pessoa negativista, pessimista, ela não consegue fazer, ou pelo menos não esforça-se numa ressignificação de ver o lado melhor das pessoas, das coisas, do mundo, dela mesma. Então não adianta, por exemplo, a pessoa pode mudar de cenário, mudar de país, mudar de... enfim, pode fazer gastar muito dinheiro, pode mudar de emprego, pode mudar de profissão, pode fazer 1000 viagens de turismo, se ela não mudar essa sua energia interna, por essa lei de atração, e eu falei do colapso de função de onda, de um próton dentro dessas superposições em que ela se permite ser captada por um observador, ou seja, a vida vai refletir aquilo que eu, de alguma forma, estou fazendo, ou colapsando, eu estou, de alguma forma, isso vale para o bem também, para quem alimenta o bem, o belo, o bom, a harmonia, a paz, o amor, a honestidade, a dignidade, atrai isso também. Isso vale para as duas situações. Mas como nós estamos falando aqui mais de energias que tragam doenças, eu repito, né? A energia nossa vai, evidentemente, transformar em espelho a vida em que nós estamos vivendo. Ou seja, se eu não mudar, se eu continuar não refletindo, ou mantendo a mesma forma de ver a vida, as coisas vão continuar tendo os mesmos resultados, as mesmas doenças, as mesmas infelicidades, as mesmas angústias, as mesmas incertezas. Ficaremos presos àquele tipo de crença que escraviza: eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não tenho jeito mesmo, eu sou um zero à esquerda, eu sou um lixo. Isso são crenças que a vida nos ensina a ressignificar, a começar a pensar de forma proativa. Peraí, Deus não criou coitadinhos no universo. Deus não criou vítima de nada no universo. Deus nos criou já com o poder de autotransformação a partir do exercício das virtudes que estão íncitas em nossa consciência a partir de um código de lei inscritas na consciência de cada um de nós. Trabalhar o nosso processo de investigar essas leis que trazemos na própria consciência. Ali estão exatamente esses códigos morais. Portanto, doença é efeito de comportamento malsão, vivido nessa encarnação, vivido em encarnações anteriores, como muitas vezes, pelo desamor, abdicamos de fazer o bem, às vezes até de forma subconsciente, por ignorância, mas essa abdicação do bem traz resultado. Daí é inevitável a sucessão de frustrações, os desencantos existenciais, as pessoas que só veem o lado ruim das pessoas e das coisas, porque a experiência humana ela é repleta de manifestações desafiadoras. São realmente grandes desafios que nós temos na vida. O problema é que nós transformamos o problema em problema, quando deveríamos transformar o problema em oportunidade. É muito diferente. Quando eu estou diante de um problema e eu transformo esse desafio, chamado problema, em oportunidade de aprendizado e crescimento, esse problema não é problema. Esse problema eu o transformo em oportunidade. Então, eu diria para quem tem uma visão melhor da vida e ressignificar as energias, em contato com o bem, com o belo e com o bom, você sempre transformará problemas em oportunidade. Em oportunidade de quê? De aprendizado, oportunidade de crescimento, e nunca problema. Porque se você transformar problema em problema,
são os desafios que você tem pela frente e não resolverá. Ao contrário, ficará como vítima, eu não posso, eu não consigo, eu não dou conta, isso é muito difícil e tal, fica nessa coisa, nessa ruminação. Mas nós temos poder de transformar a nossa vida, Deus nos deu esse poder. Deus nos deu exatamente, nós temos uma doutrina espírita, uma doutrina maravilhosa que, através de suas propostas, quando bem compreendida, porque o Espiritismo tem também aqueles espíritas que não conseguem compreender e acham que o Espiritismo é a doutrina que realmente as pessoas têm que sofrer, que as pessoas, se errou, ela tem que apanhar da vida. Ninguém tem que apanhar nada da vida, ninguém tem que sofrer. Não existe esse negócio de lei de sofrimento, não existe isso. Existem mecanismos naturais. A dor, o que é a dor? A dor, segundo o próprio André Luiz, ele chama, aliás, André Luiz e Emmanuel falam quase a mesma coisa com palavras diferentes, dizer que a dor é o grande ou a grande ministra da justiça divina. Poxa, dor ministra da justiça, mas quando fala justiça, é justiça com amor, não é justiça com revolta, com vingança. Não existe nas leis de Deus espaço para o ódio, não existe lei do ódio. O que existe nas leis de Deus é a lei de amor. O que nos corrige é o amor e não a pancada, a chibata, o sofrimento. Aliás, sofrimento é uma escolha, porque na realidade a dor é um processo natural. No mundo de prova e expiação, a prova ela é dolorida, é desafiadora. É transformar a prova em oportunidade de crescimento e aprendizado. Fica um pouco mais fácil se eu conseguir fazer isso, ao invés de transformar a prova em problemas ou problemões. Eu vou trazer doença para mim, porque essas manchas energéticas pelos nossos equívocos, se eu não modificar a minha atitude de alguma forma, porque nossa atitude diante dos desafios é que vão definir esse nosso amanhã, a partir do agora, mesmo quando nós até modifiquemos já nosso comportamento, mas existem as máculas, essas manchas energéticas que já estão instaladas lá nos campos moleculares e nas bases geradoras das próprias células físicas. Existem manchas, porque a célula funciona a partir da energia, ela precisa de energias. O perispírito mantém essas energias no corpo físico, porque se o perispírito não estiver mantendo energeticamente o corpo físico, o perispírito for embora, o corpo morre. A desencarnação é exatamente a ruptura de um laço que prende energeticamente o perispírito ao corpo físico. Então as matrizes estão no perispírito. Quem mantém a energia do corpo físico é o perispírito. Tratar o perispírito. É a partir daí que nós vamos chegar às disfunções ou às vezes até algumas lesões do nosso corpo físico para curá-la. Então trabalhar energeticamente, porque antes das instalações de diversas doenças, o doente, com certeza, ele se permitiu esses desequilíbrios íntimos por escolhas. A vida é feita de escolhas. Eu sempre digo isso para todo mundo, a vida é feita de escolhas. E as pessoas que fazem as péssimas escolhas acabam se deixando de uma forma completamente relapsa, né? Um abandono da vida material, a luta material entra em prostração, em depressão, em colapso mental, em desânimo generalizado e não sabe para onde vai. Não encontra ânimo para viver, para sobreviver, para conviver. A consciência da realidade espiritual, quando eu tenho consciência de que eu sou espírito e eu não tenho um espírito, eu tenho um corpo, eu tenho um perispírito, mas eu sou um espírito. Realmente, eu começo a trabalhar, a me esforçar para continuar com o meu corpo sadio, embora eu tenha ciência também que esse nosso corpo fisiológico, ele é muito denso, ele é transitório, e nós utilizamos nosso corpo na reencarnação como recursos numa existência ou várias existências para que nós possamos realmente ir crescendo, nos burilando com os desafios de uma vida material, o que não é muito simples. É sempre um grande desafio. Nós estamos num mundo de provas, um mundo de desafios. E esse comportamento acaba contribuindo significativamente para o nosso restabelecimento psíquico e emocional, para a nossa recuperação, às vezes até bem rápida, para a nossa cura gradual, gradativa, passo a passo, ainda que nós venhamos nesse processo de cura efetiva, a desencarnar nesse meio do caminho, mas a cura continua porque ela está no nível essencial. Então, mesmo que o meu corpo morra, o processo da cura continua, porque a cura está indo em direção à causa profunda, que é a consciência, que é a realidade espiritual. Então, é assim que se consegue a cura efetiva, concreta. E em face dessas nossas
reflexões, muitas vezes não tão usuais em muitas palestras, mas que são necessárias para que o espírita aprenda a se cuidar a partir da mudança de padrões, de escolhas de comportamento. Evidentemente, por exemplo, o médico clássico, né? O médico da tradicional medicina materialista, ele deveria, pelo menos, cuidar de descobrir de forma profunda no doente a causa mais profunda da doença desse doente. Alguém no INSS, na fila lá desses hospitais públicos, tem tempo para fazer isso? Não tem. É uma medicina calcada numa estrutura ideológica capitalista em que, normalmente, o profissional dessa área ele quer ganhar dinheiro. A preocupação talvez menor dele seja buscar as causas profundas das doenças. E dentro dessa realidade, não há como assistir de uma forma profunda, oferecendo um remédio adequado, quando você apenas trata dos efeitos. Aí as pessoas, não, mas de alguma forma os médicos foram lá e encontraram as causas em disfunções genéticas ou hereditárias, essas coisas todo dia, mas mesmo as disfunções genéticas e hereditárias, elas não são causa de doenças. Essas disfunções são efeitos de alguma coisa que provocou essa disfunção, que é mais energética, que a medicina tradicional materialista não alcança, exceto a medicina mais oriental, aquela medicina mais milenar da China, do Tibete, da Índia, que eles conhecem muito bem, é essa estrutura energética que a medicina ocidental não trabalha muito, exceto um pouco, e olha lá, a medicina nem dá muito valor, da homeopatia, que é um tratamento que eu acho adequado para esse tipo de tema que eu estou abordando, porque a homeopatia, ela trabalha no campo energético, a homeopatia não trabalha no fisiológico. A lógica da homeopatia é trabalhar onde há bloqueios energéticos na estrutura perispiritual. Então, a homeopatia, ela trabalha nas dinamizações dos elementos naturais, elas trabalham exatamente um processo de desbloqueio ou de dinamização para desbloquear as energias bloqueadas no perispírito, nos chakras, nos microchakras, nos meridianos que existem para manter o corpo físico. Então, a homeopatia, embora mais demorado, mas é muito mais eficaz, que vai para uma causa mais profunda. Ainda não a causa cáusica, porque é mental, mas ela vai lá no perispírito, que é a energia, né? Porque o corpo apenas reflete como está o perispírito. O corpo está doente, o perispírito está doente. Um perispírito está realmente sadio energeticamente, o corpo vai estar, evidentemente, sadio também. Então, dentro dessa possibilidade de médico ter uma visão mais profunda, vai criar no seu paciente uma autoconfiança, uma autoidentificação com o ser imortal que ela é. Imagine um médico fazer com que a pessoa se torne uma pessoa mais consciente de que a causa profunda não é somente germes, bactérias, elementos patogênicos que realmente infestam um vírus daqui, um vírus dali, não. Né? E aí ele começa a não tratar o seu paciente como um coitadinho, como vítima de nada. Porque a complexidade de cada um de nós, do ser humano em si, tem raízes muito bem fincadas na estrutura emocional, na forma de como nós nos sentimos quando nós somos cuidados, na forma de como nós nos sentimos quando nós somos amados ou não, na forma como nós nos sentimos como nós somos respeitados ou não somos respeitados em qualquer instância dos departamentos da vida social, em qualquer lugar, com qualquer profissional. Então, quando nós nos sentimos esquecidos, quando nós nos sentimos emocionalmente rejeitados, e quando nós nos sentimos emocionalmente pesados sobre os ombros alheios, isso traz malefícios para cada um de nós. Mas seja qual for a enfermidade que tenhamos, evidentemente, nós precisamos trabalhar e buscar estímulos, vamos chamar estímulos de boas palavras, estímulos verbais que cheguem através de um bom terapeuta, de um bom médico, de um bom conselheiro, de um bom psicólogo. Isso ajuda, são estímulos externos, mas que ajudam, são estímulos verbais. As vibrações de simpatia, quando as pessoas se encontram, se abraçam, se apertam as suas mãos, conversam coisas sadias, isso é bom também. Isso ameniza um pouco as energias negativas, né? E as emoções amáveis também que nós experimentamos em vários momentos, não somente com os seres humanos, com os animais, com a natureza de uma forma geral, com os vegetais. Então são estímulos psicoterapêuticos indispensáveis à nossa, chamamos assim, reconquista da nossa saúde, portanto, da nossa cura. Porque dentro do sistema da própria natureza,
a nossa vida, nosso corpo tende à saúde, o nosso corpo tende a manter a harmonia. E dentro dessa realidade, nós vamos refletindo a respeito das doenças, por exemplo. Pessoas, você, mas Jorge, você está falando de pessoas em desequilíbrio. Existem pessoas boas, moralizadas, que realmente trazem doença em si, fisicamente falando. Então, eu acho que é importante fazer uma rápida reflexão em pessoas moralizadas que parece até desmentir essa proposta, né, nós chamamos de autocurativa, que decorre de vida moral sadia e de conduta mental elevada. Então, não justificaria doença em pessoas moralizadas. E nós conhecemos pessoas moralizadas que têm doença. Por que isso acontece? A reencarnação traduz essa fragilidade desse corpo físico, mesmo em pessoas muito moralizadas, que vai oportunizar exatamente a efetivação do quê? De ela humildar o orgulho, amansar a rebeldia e criar um processo autoiluminativo diante de uma doença no corpo, porque ela já é moralizada e ela vai aprender com isso. Qual é a diferença fundamental entre uma doença que alcance, de alguma forma, uma pessoa rebelde, uma pessoa que não aceita a própria doença, e aquela que tem uma robustez moral, um comportamento moral realmente rígido? É exatamente a forma de como ela enfrenta esses reveses, como ela enfrenta essas doenças, como é que ela enfrenta esses desafios existenciais. A diferença está aí. Então, pessoas boas podem ter doenças, mas a diferença está exatamente em como se encara isso, como é que você realmente enfrenta isso. Enquanto a dor para os rebeldes se constitui num verdadeiro martírio, numa via crucis, para uma pessoa realmente que nutre uma fé racional, uma pessoa equilibrada, aquela que tem as emoções sob controle, significa a própria doença, e eu digo e repito, uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Então ele transforma a doença em oportunidade, porque ele tem moral para isso. Ele não fica num processo de resmungar e rebeldia contra Deus, contra tudo, se sentindo um coitadinho, vítima e que não merece aquilo. Não, a pessoa moralizada, ela convive com a dor dessa forma. Ela consegue transformar de uma forma muito natural o que seria um problema, que é uma doença. Não, ele transforma a doença em oportunidade de crescimento e aprendizado. Portanto, é essa relação que diferencia uma pessoa boa de uma pessoa ainda não muito boa para lidar com a doença. Porque, como eu disse e repito, pessoas boas podem lidar com doença, mas sabem lidar com ela. Porque, eu repito, o nosso corpo físico ainda é frágil e sujeito a essas contingências de muitas patologias. Embora não me consta que Jesus ele tenha tido alguma doença na sua história. Isso é importante dizer, né? Porque acima de todos os grandes profetas, dos grandes luminares, dos grandes nomes que tiveram doenças, Jesus não. Até porque Jesus não tinha débito, né? Ele se ofereceu sem sacrifício, a fim de nos ensinar o caminho da sublimação, desse amor a todos os seres, a todos os indivíduos, no seu estágio muito mais elevado, que é o nosso pensamento pode integrar com Jesus. Então, Jesus é saúde para nós. Quando eu tenho Jesus como um paradigma, quando eu tenho Jesus como modelo, como guia, como caminho, verdade e vida, eu tenho um grande remédio. Não que ele vai fazer por mim, mas ele é um grande estímulo para saber que realmente o caminho não tem outro. O caminho é do bem, do belo e do bom. Mas ele disse também, há 2000 anos, que aqueles que quisessem vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque realmente a vida dele não foi simples. Ele teve todos os desafios que poderia ter no sacrifício máximo por amor a todos nós. Então nós devemos compreender o ser humano como esse agrupamento dessas energias em diferentes níveis de frequência, de vibrações. Isso me faz lembrar uma frase muito antiga que muitos oradores utilizam, e eu já utilizei algumas vezes em artigos. Einstein dizia que o homem é um conjunto eletrônico regido pela consciência. Interessante essa frase, é muito interessante. É uma fala de Einstein, porque o Einstein era um cientista muito à frente do seu tempo, muito, mas infinitamente à frente, era um ponto fora da curva. E toda a teoria de Einstein, ela foi desenvolvida no início do século XX, e muitas coisas do que ele disse, e que ele postulou também, evidentemente tem sido comprovado hoje no campo científico. Eu falei alguma coisa aqui do colapso da função de onda de um prótons.
num processo de superposição do qual ela se permite ser capturada em algum momento, e essa captura realmente são coisas indefiníveis, que a física quântica, dentro desse emaranhado de energias que não se misturam, mas existe algum momento em que colapsa e em que, em algum momento, uma partícula, ou o que era onda, se transforma em partícula, uma coisa estranha, é onda e ao mesmo tempo é partícula. Isso é um colapso, mas é uma coisa maravilhosa, são coisas que a ciência trabalhando, essas ondas, essas energias que nós ainda desconhecemos em boa parte, né? Então essa afirmação de que o ser humano é um conjunto eletrônico regido pela consciência, nós somos um ser espiritual que trazemos na consciência um código moral de leis. Foi o que os espíritos disseram a Allan Kardec. O que eles disseram? Que nós, está na questão 621, que nós trazemos em nossa consciência as leis divinas inscritas. Então nós já trazemos na nossa consciência, não está na Bíblia, não estão nos livros da codificação, não. Na nossa consciência estão exatamente o código moral de leis de Deus. E para que nós possamos ser saudáveis, é fundamental que nos conectemos com esse código moral por meio, e não tem outro caminho, do exercício, da prática, das ações, das virtudes. Não tem outro caminho, não existe outro caminho. Virtudes que Jesus há 2000 anos ensinou. Não existe outro caminho. Para a nossa saúde, nós devemos exercitar virtudes tipo, me perdoa o tipo, né, que é muito de jovem, mas amor, a compaixão. Você amar a compaixão, você se colocar no lugar dos que sofrem, dos que ignoram, a gratidão, a humildade, a mansidão, a virtude do discernimento, o sentimento de filho de Deus ou de filiação divina, para que você possa se sentir protegido por Deus, ou seja, que é um sentimento de proteção divina também. Então nós devemos exercitar dia após dia, permanentemente, uma série de, fundamentalmente, virtudes para que nós possamos desenvolver, e não tem outro caminho, só virtudes mesmo, né? A saúde profunda do ser essencial que nós somos. Não existe outro remédio. O remédio para a nossa saúde profunda é a prática do bem. É perseguirmos o belo, o bom, a harmonia, a paz, como eu disse, o amor, a dignidade, a honestidade, a simplicidade, a humildade, a tolerância. Essas virtudes, todas as ações que nós efetivamos, quando dão evasão aos sentimentos negativos, aos pensamentos negativos, vão produzir em cada um de nós doenças de ordem mental, doenças de ordem física. Nós somos compostos dessas três realidades. Só rememorando, já delineando praticamente o culminar da nossa fala. É a realidade essencial, que é o espírito imortal que nós somos, a realidade intermediária, que é o perispírito, chamado por Allan Kardec de perispírito, e a realidade física. Então nós somos um ser essencial, somos espíritos imortais, ou seja, nós estamos num processo de evolução, estamos no corpo, mas nós somos muito mais do que um corpo. Eu não sou o corpo, eu tenho um corpo. Então, além da realidade essencial, nós temos uma realidade, como eu disse, de um corpo sutil, que não é um corpo físico, é semimaterial, segundo Allan Kardec, é um termo que ele utilizou, que não se usa hoje na ciência, esse termo semimaterial. Ele utilizou na época um corpo quintessenciado, um corpo muito sutil, uma energia muito sutil. Então é uma realidade intermediária entre a essência que eu sou e o corpo físico também que eu estou. Então, veja bem, esse corpo sutil é um corpo energético que todo ser humano tem, que vai envolvendo tanto o ser essencial, que é a pura energia eletromagnética que nós somos, pura energia. Deus, ele não está fora, Deus não é fora. O que é Deus, então? Eu vou criar uma figura para Deus? Não. Deus, no sentido profundo, como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Deus, a nossa interpretação, ou como concepção racional possível de Deus, Deus é energia. Nada mais, nada menos que isso, o que nós entendemos por energia. E mesmo assim, o nosso entendimento de energia está dentro do parâmetro de magnetismo, ou dentro do espectro magnético da velocidade da luz, que está muito longe de entendermos Deus. Mas vamos chamar Deus de energia. Ok, Deus é energia, Deus é fonte pura de amor,
que nos criou por amor para o exercício do amor. E esse corpo sutil, como realmente é uma matéria um pouco mais rarefeita, uma matéria mais sutil, que envolve essa energia que nós somos. Então, o ser humano é uma energia dotada de consciência, o ser essencial, que é a própria consciência do ser que nós somos, espírito que nós somos. É a realidade essencial envolvendo as realidades mentais. Nós somos espíritos, nós somos espíritos imortais, nós somos para sempre. Não tem como morrer o espírito não morre. O espírito é para a eternidade. Nós fomos criados, mas nós somos agora para sempre. Não haverá a possibilidade de Deus nos descriar. Essa possibilidade não existe. Então nós temos esse corpo físico, e quando nós desencarnamos, o que vai permanecer é esse corpo sutil. Então nós estamos momentaneamente num corpo físico, nós temos esse corpo chamado de carne e de osso, que muita gente acha que nós somos só o corpo de carne e osso, e muitas pesquisas científicas demonstram que nós não somos só isso. Bem, já existem trabalhos de experiência de quase morte, existem várias experiências mostrando que nós temos um outro corpo, e, enfim, que a doença, o seu consequente tratamento deveria acontecer em 3 níveis, no nível físico, no nível intermediário e no nível essencial, como eu falei lá no início. No nível somático, que é o nível físico, são as doenças que se manifestam no corpo físico quando há uma somatização. Mas a somatização da doença é o último estágio da doença. O nível físico é esse último estágio da doença. A doença não começa no corpo físico. A medicina trata o último estágio da doença. É isso que eu queria mostrar desde o começo para vocês. Esse é o último estágio. Porque a doença não começa no físico. A sua causa é espiritual, energética. O corpo será a forma mais condensada dessa energia. Isto é, o corpo é o último a receber os impactos que são originados num espírito doente. Eu acho que está bem claro isso que eu estou dizendo desde o início, que vem dos nossos pensamentos destrambelhados, nosso negativismo, nosso pessimismo, a nossa descrença, a desmotivação, ou a nossa motivação por afastamento do bem. A doença em si é do espírito, que vai passar para o corpo sutil, que é o perispírito, e que vai passar para o corpo físico gradualmente. E quando chega no corpo físico, a doença já está, como eu disse, no último estágio. E a medicina, que fica na sua soberba de curar, no fundo, a medicina, respeitamos, ela tem a sua importância para aliviar dor, alivia, mas não cura. Os acadêmicos nas universidades, elas são preparados só para trabalhar as questões físicas, eles não conseguem ir à essência, infelizmente. E nesse momento que as doenças chegam nesse último estágio, as cirurgias, vêm os chamados remédios alopáticos e alguns tipos de extirpações de órgãos, etc, etc. Bom, a princípio, é o que eu queria falar hoje com os nossos irmãos em relação a pensamento, saúde, doença como simples escolha. A vida é feita de escolha. Repito, mesmo que eu não queira escolher nada, eu já estou escolhendo não querer escolher nada. Então nós escolhemos o tempo todo, escolher o bem, escolher o mal. Agora, é claro, é preciso nós termos contato com bons instrutores, bons dialogadores, bons doutrinadores, aquelas pessoas que tenham os bons conhecimentos dessas sabedorias, para que as pessoas, porque sabedorias são coisas simples. E tudo que é simples é o complexo que já está resolvido. É uma frase maravilhosa. O simples é o complexo que se resolveu. Então, tudo que é simples já está resolvido, não precisa ser complexo. Então, a doutrina espírita é simples em si. E as propostas espíritas também são simples em si. Meu irmão, Arnaldo, eu fico por aqui, que Jesus nos abençoe. Uma ótima noite para todos nós. Agradecendo mais uma vez o Jorge, a boa vontade, quando sempre acolhe o nosso pedido de fazer uma palestra na Casa Espírita Ponte de Esperança. E nós pedimos que o mesmo faça a prece de encerramento desta primeira parte, por favor. Então vamos agradecer a Deus através de um esforço de conectarmos através do pensamento com aquele ser que me criou, que nos criou. É um ser que sequer está fora, ele é pleno em cada um de nós, é um encontro conosco e com aquele que nos criou. É ter esse encontro conosco, a oração é essa conexão com o divino que somos também, com esse eu profundo que somos. E
ao chegar através dessa capacidade de conexão com o eu divino, eu tenho uma referência maravilhosa, Jesus Cristo. Todos, repito o que ele disse, que quiserem seguir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga os meus passos. Que nós possamos ter esse potencial de assumirmos e transformarmos todos os desafios da vida, as dores da vida em oportunidades de aprendizado, de crescimento, sem rebeldia, sem lamentações, sem coitadismos e sem vitimismos. Que Jesus nos abençoe, abençoe essa casa que propõe também essas informações luminosas para o despertamento da consciência, a fim de que nós possamos ser nós mesmos os médicos de nós mesmos, os nossos próprios terapeutas, do qual nós podemos, como bons exemplos, contaminar outras pessoas, encontrar em si mesmos grandes terapeutas que elas mesmas são delas mesmas, né? Que Jesus nos abençoe. Gratidão, meu querido irmão Arnaldo. Um grande abraço, até uma nova oportunidade. Pedimos a permissão para encerrarmos a transmissão à distância para os demais que nos seguiram online.